Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês a continuação desta obra que estou lendo. Capítulo 19. A névoa da manhã pairava sobre o campo marcial do céu, como um palco pronto para a batalha. A multidão crescia, formando um mar de jovens talentos. O evento mais aguardado das seitas finalmente começaria. Zhaofeng estava entre eles, seu olhar fixo e determinado. Ele sabia que este era o momento decisivo, uma oportunidade de mudar seu destino. Os últimos 20 dias haviam sido intensos para Zhaofeng. Ele dedicara cada instante ao aprimoramento de suas habilidades. A técnica Punhos do Dragão Furioso atingira o nível superior, tornando-se sua principal arma de combate. Sua força interior, alimentada pelo ginseng de sangue de 300 anos, impulsionara seu cultivo ao pico do rank 3. Embora seus esforços para alcançar o rank 4 tivessem falhados, Zhaofeng sabia que forçar o avanço seria arriscado. Ele priorizou a solidez de sua base, ciente de que isso faria diferença nos níveis superiores. Enquanto isso, o restante da seita estava igualmente imerso em preparação. Zhao Yijian, com sua habilidade Espada Correnteza Fria no nível elevado, exalava confiança. Seu treinamento era tão feroz que as lâminas de sua espada criavam ilusões no ar. Para eles, Zhaofeng era apenas um obstáculo insignificante, um inseto a ser esmagado. Zhao Yufei, por outro lado, mantinha uma postura serena. Embora confiante, ela não conseguia afastar a curiosa lembrança de Zhaofeng, um jovem cuja força parecia subestimada por todos. Naquela manhã, o campo marcial do céu fervilhava de energia. As 10 arenas estavam prontas, cercadas por uma multidão ansiosa. Os discípulos externos formavam a maioria, mas alguns discípulos internos já estavam presentes, observando com interesse. Para os internos, as preliminares eram uma mera formalidade, eles esperavam pelos verdadeiros desafios nas finais. Entre os internos, Zhao Qin, a quarta classificada, destacava-se. Seu cultivo no rank 4 impressionava até mesmo Zhaofeng, que a observava com seu olho esquerdo misterioso. Embora sua força interior fosse mais fraca que a dele, sua postura firme e habilidade como artista marcial a tornavam formidável. Os 3 melhores internos, Ao Linlong, Zhao Xi e Zhao Wan, ainda não haviam aparecido. Eles eram como montanhas inalcançáveis, suas presenças desnecessárias nas preliminares. Isso apenas aumentava a tensão entre os externos. Para eles, os internos representavam um desafio quase insuperável, mas isso não diminuía a determinação de lutar por uma vaga entre 50 melhores. Uma voz firme ecoou pelo campo, anunciando o início das preliminares. A competição era clara, entre os 522 discípulos externos, apenas os 50 melhores avançariam para a próxima fase. As regras eram rígidas, e o nível de pressão, esmagador. Zhaofeng permaneceu imóvel enquanto a multidão se agitava. Ele sentia o peso do momento, mas também uma estranha calma. Seu corpo, fortalecido pelo treinamento intenso, parecia pulsar com energia. A força interior que ele dominava agora era suficiente para derrotar facilmente cultivadores comuns do rank 3. Ele sabia que estava preparado. Os primeiros combates começaram, enchendo o ar com sons de golpes e gritos de vitória ou frustração. Zhaofeng observava atentamente, analisando os movimentos de seus adversários. Ele notou como os lutadores mais habilidosos usavam suas técnicas com precisão, enquanto os menos experientes rapidamente sucumbiam. Zhao Yijian e Zhao Yufei chamaram a atenção desde o início. Yijian esmagava seus oponentes com golpes rápidos e letais, enquanto Yufei demonstrava graça e controle absolutos, vencendo sem esforço. Ambos eram favoritos claros para avançar às finais. Porém, Zhaofeng também atraiu olhares. Seu estilo de luta era direto, mas eficiente. Ele combinava a força bruta com uma precisão cirúrgica, derrotando adversários com poucos movimentos. Sua performance surpreendeu muitos que ainda o subestimavam. Conforme os combates avançavam, os espectadores discutiam os candidatos mais promissores. "Você viu o Zhaofeng?" perguntou um discípulo interno. "Ele pode não estar no top 10 dos externos, mas sua força está em outro nível." "Talvez", respondeu o outro, cético. "Mas será que ele pode lidar com Zhao Yijian ou Zhao Yufei? Esses dois são monstros."
Zhao Feng ouvia esses comentários com um leve sorriso. Ele não estava ali para provar nada a ninguém, exceto a si mesmo. A chegada dos internos trouxe ainda mais tensão ao campo. Cada movimento de Zhao Feng era observado com atenção. Muitos não podiam acreditar que um discípulo externo de posição tão baixa pudesse exibir tamanha força. Mesmo assim, Zhao Feng manteve sua concentração. Ele sabia que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. A luta não era apenas física, mas também mental. Ele precisaria de toda a sua inteligência e habilidade para avançar. Enquanto o dia avançava, a lista de competidores diminuía. Cada vitória aproximava Zhao Feng de seu objetivo, mas também o colocava em rota de colisão com adversários mais fortes. Ele sabia que enfrentaria Zhao Yijian ou Zhao Yufei em algum momento. A ideia não o intimidava, pelo contrário, despertava nele uma chama de determinação. Ao final do dia, Zhao Feng olhou para o céu, respirando fundo. Ele sentia que estava no caminho certo. Sua jornada estava apenas começando, e o torneio era apenas o primeiro passo em direção ao destino que ele escolheria construir com suas próprias mãos. Capítulo 20. Uma voz poderosa cortou o ar, ecoando pelo vasto campo da seita Zhao. Era o anúncio que todos aguardavam, o torneio oficial da família começaria. A agitação cessou, dando lugar a um silêncio expectante. Primeiro round, grupo de eliminação, anunciou o organizador. Os participantes serão divididos em 10 grupos espalhados pelos 10 estágios. Agora procederemos com a divisão. Sob a orientação dos discípulos auxiliares, os competidores foram separados. Zhao Feng aguardava pacientemente enquanto seu número era chamado. Número 188, sétimo estágio. Zhao Feng dirigiu-se ao palco designado. A regra era simples: em cada estágio, 10 participantes seriam selecionados, totalizando 50 classificados para a próxima fase. No grupo de Zhao Feng, composto por 50 competidores, apenas 10 avançariam. Ele ativou o poder especial de seu olho esquerdo, examinando os 10 grupos formados. O padrão era evidente: os 10 melhores discípulos estavam estrategicamente separados, evitando encontros prematuros. Zhao Yui, a discípula número 1, foi alocada no primeiro grupo. Zhao Yijian e Zhao Yufei estavam no segundo e terceiro, respectivamente. Cada grupo contém uma mistura de fortes e fracos. Isso elimina a possibilidade de sorte influenciar os resultados finais, concluiu Zhao Feng, balançando a cabeça em aprovação. No grupo 7, Zhao Feng identificou um rosto familiar. Era Zhao Xue, trajando elegantes roupas brancas, que acenou ao vê-lo. Irmão Feng, chamou ela, com um sorriso suave. Zhao Feng apenas respondeu com um leve aceno de cabeça. Pouco depois, uma voz rouca ecoou. Pequena Xue, está tudo bem. Irmão Yijian ordenou que eu derrotasse Zhao Feng e garantisse que ele fracasse. Zhao Shendan, classificado como o sétimo melhor discípulo, espalhava sua aura intimidante. Zhao Feng o reconheceu imediatamente como a maior ameaça no grupo 7. Zhao Xue hesitou, sem saber como reagir. Ela sabia que Zhao Feng era forte, mas a animosidade de Zhao Shendan era evidente. O som de gongos marcou o início das lutas. As primeiras partidas foram rápidas e unilaterais, os juízes experientes encerrando-as ao menor sinal de desigualdade. Quando chegou a vez de Zhao Feng, o palco do sétimo grupo fervilhava de curiosidade. Número 188 contra número 24. Zhao Feng subiu ao palco com confiança. Seu oponente, um jovem do segundo rank, claramente estava nervoso. Palma de vento cortante, o adversário atacou, investindo com velocidade. Zhao Feng permaneceu imóvel, ativando a técnica de nível baixo punho de ferro flamejante. O impacto foi devastador. O jovem foi arremessado para fora do palco. Número 188 venceu, declarou o juiz. Apesar da vitória, os espectadores cochichavam desdenhosamente. Que arrogante! Usar uma técnica de nível baixo. Na segunda luta, Zhao Feng enfrentou um oponente de topo do segundo rank. Mais uma vez, ele usou o punho de ferro flamejante e venceu com facilidade. As vitórias se sucederam. Na quarta luta, muitos riam de sua escolha de técnica.
Esse pirralho pensa que pode vencer o torneio inteiro com uma técnica de nível baixo? Na quinta luta, Zhao Feng encontrou um adversário mais desafiador, Zhao Kui, do terceiro rank. O jovem musculoso era imponente, sua presença intimidando muitos no palco. Raiva do Rei Leão. Zhao Kui avançou, compacto como uma montanha. Zhao Feng, sereno, usou novamente o punho de ferro flamejante. Para surpresa de todos, Zhao Kui foi derrotado. 5 vitórias seguidas, anunciou o juiz. Agora, Zhao Feng atraía atenção. Alguns começaram a reconhecê-lo como uma ameaça real, embora muitos ainda zombassem de sua técnica. Enquanto acumulava vitórias, Zhao Shendan observava atentamente, planejando o momento de enfrentá-lo. Na 12ª luta, Zhao Feng enfrentou Zhao Xue. Ela era apenas topo do segundo rank, mas sua determinação era inabalável. Admitir derrota? Nunca, respondeu ela quando Zhao Feng sugeriu que desistisse. Zhao Xue atacou com mão de vento flutuante, uma técnica intermediária projetada para desestabilizar oponentes. Zhao Feng bloqueou facilmente, mas o inesperado aconteceu. Zhao Xue tentou apunhalá-lo traiçoeiramente com o pointé do Indifinger. HMPH. Zhao Feng, furioso, liberou sua energia, enviando-a para fora do palco. Irmão Jian, vingue-me! Zhao Xue implorou, sangrando. Zhao Feng saiu do palco sem olhar para trás. Com 14 vitórias consecutivas, Zhao Feng e Zhao Shendan permaneceram invictos. O confronto final era inevitável. Quando chegaram ao palco, os espectadores vibraram de expectativa. Garoto, vamos ver o que sua técnica de nível baixo pode fazer contra minhas habilidades avançadas, provocou Zhao Shendan. Zhao Feng respondeu com calma. Por que não? Continuarei usando minha técnica. O confronto entre as duas águias do grupo 7 era iminente. A tensão no ar atingiu o ápice.